Olá pessoal, boa noite, bom dia. Live hoje meio-dia aqui, né? Um pouco fora da curva, né? Mas é necessário, tá? Então, vamos lá. Esperando o pessoal chegar aqui, 5 minutinhos. Aí, ó, fazendo almoço e ouvindo aqui. Acho que eu vou começar a fazer live meio-dia. Fala, José, tudo bem? Bom dia aí, Lucas. Vão chegando, vão se chegando aí, vão se aproximando. Beleza? Tô aqui morrendo de sono, velho. Acordei 4 horas da manhã hoje. E essa live aqui um pouco esperada. Opa, Nadson, aí, beleza? Seja bem-vindo aqui à live. Vou botar o cinzeiro aqui junto. Bom dia, Alex. Bom dia. Não, não trago não. Cigarro não merece ser tragado não. Vamos lá. 2 minutos, mas daqui a uns minutinhos a gente vai falando, tá? Mais coisas. Opa, e aí, Letícia, bom dia. Só os times de quem acordou cedo hoje, né? Eu tô aqui morrendo de sono, nossa senhora. Sono danado. Paciência. Vamos lá. Vamos ver se vai chegar mais gente. Tem 3 minutinhos aqui de live. 5 minutinhos, a gente sempre faz isso, pra quem não conhece, né? Sempre faz esse espera aqui, essa sala de espera aqui, né? Porque eu sei que o pessoal atrasa. Entre outras coisas, tá? Enfim. Então, dou uma esperada. Tomando um energético. Pra ver se a gente desperta aqui desse sono que tá horrível. Bom. Então, enquanto o pessoal tá chegando, é o seguinte, a live de hoje a gente vai falar de relacionamento, tá? A gente vai falar um pouco como a gente vai ajudar vocês a ter umas noções sobre relacionamentos profundos, certo? Algumas pessoas têm tido dificuldades aqui, né? E tem muita merda sendo dita aí no mainstream digital, que a gente precisa abalar primeiramente, tá? A gente precisa destruir esse mainstream. Então, certo? Deixa eu conseguir puxar um pouquinho mais pra cá. Baixar um pouquinho aqui. Acho que agora tá melhor. Pronto, tá melhor. Então, a ideia da live é falar de relacionamentos de modo geral, tá? A gente já avisou, já falei que vai ter um curso que eu vou gravar, vai ser ofertado, tá? Na Dedalus. Já tem uma emenda dele. Sobre relacionamentos, a gente vai tratar dos casos específicos. Então, por exemplo, eu vou pegar a experiência que eu tive de relacionamento à distância, por exemplo, para ajudar vocês. Algumas pessoas ficam travadas com esse problema, com esse negócio. Obviamente ninguém é obrigado a se relacionar à distância, mas às vezes a vida te leva para esse caminho, né? Então, o que fazer? Eu me peguei lá, quantos anos, meu Deus? Acho que uns 5 anos atrás, né? 5 anos? Não, 4 anos atrás, nessa dúvida, né? E agora? O que fazer? O relacionamento estava engatilhado, as coisas estavam andando e eu não podia dar para trás, né? Eu estaria sendo muito hipócrita, muito canalha com Deus, porque eu ficava muito tempo pedindo a Deus um relacionamento, que as coisas acabassem em casamento, que eu pudesse ter um filho, né?
e simplesmente quando aparecer uma oportunidade mais sólida, né, eu dar para trás. Né? Então, o que dá para ser feito, certo? Pois bem, a primeira coisa, gente, é o seguinte, tá? Primeiro passo, certo? Que pode acontecer é o seguinte: é entender o que é relacionamento, entender o que é relacionamento, entender o que se busca nisso, tá? Geralmente as pessoas estão colocando hoje, principalmente no mainstream, todo esse processo de relacionamento, tá? Como se fosse uma espécie de conquista pessoal. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, se você é católico, um relacionamento não é uma conquista pessoal. Pode ser uma conquista pessoal no sentido de, cara, que legal, né? Parabéns, você conseguiu. Vocês dois deram certo, etc. Mas veja só, ele é antes de tudo um encontro de duas almas que se anseiam. Então, o homem e a mulher, em alguma medida, estão esperando um pelo outro, tá? Senão não tem relacionamento. Se não tem namoro, não tem noivado, tem casamento, né? Para que tenha, os dois têm que estar abertos a isso, tá? E obviamente que, quando a gente vai falar dessa união de dois corações, a gente não está falando única e exclusivamente de decisões livres e humanas, mas tem uma interferência divina. Então a primeira cagada que se faz ao falar de relacionamentos aqui no Instagram é a exclusão da providência divina, da ação divina. Quase que completamente total. Está achando que eu estou mentindo? Procure, faça o que eu fiz. Procure todos os cursos, stories, lives que o pessoal faz sobre esse assunto. É sempre assim, não, você mulher tem que fazer isso, aquilo outro, você homem tem que ser assim, assim, assado, você tem que fazer isso, ou seja, é sempre uma fórmula, uma receita de bolo que exclui o principal interessado que um homem e uma mulher se unam para formar uma família, que é o próprio Deus. Por quê? Porque a base da igreja, a base da... enfim, a base, assim, o instrumento de salvação para a maior parte das pessoas, 99% das pessoas, vai ser no ambiente familiar. Então, o primeiro interessado que duas pessoas se encontrem e que tenham um relacionamento sólido, sincero, honesto, tá? É o próprio Deus. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte, tá? Não adianta você começar a fazer um monte de coisa se você não tem, se você não pede isso para Deus. Vai parecer papinho de crente, de gente de igreja, blá blá blá, mas é a realidade, é a verdade, eu não posso mentir aqui. Eu estou falando, quem viu o post lá dos 2 anos de casado, sabe que eu estou falando do que eu vivenciei, do que eu experienciei, tá? Entende? Só que vem um segundo ponto, que é o seguinte: é preciso que ambas as partes estejam abertas e dispostas a seguir em frente, tá? Não vai ser possível ter só Deus ali, né? A exclusão vem porque o pessoal tira Deus. Quando o pessoal tira Deus, aí você abre imagem seguinte: deu errado porque as mulheres não sei o que lá, não sei das quantas. Deu errado porque os homens são não sei o que lá das quantas. E o sujeito, ele não para olhar para si mesmo. A sujeita também. Eles não param para olhar assim, cara, qual foi a merda que eu fiz aqui? Né? Qual foi a merda que eu fiz que o negócio não foi para frente? Pode reparar, todo término de relacionamento é sempre assim: o outro é o errado, eu sou o santinho. Ah, claro, né? Você é o maravilhoso. Você é uma pessoa ótima. É uma pessoa sensacional, sabe? O mundo, assim, o mundo coloca outdoors da sua foto de perfil no Instagram de tão bom e maravilhoso que você é, né? Então, primeira coisa, se você não tem esse passo inicial, se não tem Deus ali, você não vai conseguir perceber o seguinte: eu falhei com uma missão, eu falhei com um propósito. Óbvio que você não vai ficar assim, a gente tem que explicar tudo, porque Brasil é foda, entendeu? É foda porque as pessoas não entendem. Ó, você não vai ficar se martirizando por um término de namoro. Ai meu Deus, não sei o que lá. Não, cara, mas é preciso crescimento, entendeu? É preciso que cada frustração sirva de lição para você entender o que você pode melhorar enquanto mulher, enquanto homem, entendeu? Tá? Então, dentro da perspectiva de um relacionamento abrangente, em que não é só
Ai, que linda, ela é gostosa, ela é linda e maravilhosa. Ah, ele é um amor de pessoa, ele é lindo, ele é forte, não sei o que lá. Que não fica só nessa papagaiada, tá? Entende? Uma visão de relacionamento assim, no namoro e no término, vai ter que abarcar o seguinte: você vai ter que olhar pra si e ver onde você errou. Às vezes você foi ingênuo demais, às vezes você não entendeu direito o que é uma mulher ou o que é um homem, o que um espera do outro, né? Às vezes você não entendeu, por exemplo, tá? O que foi o tipo de compromisso que você assumiu. Então eu falei foi nos stories ou foi foi nos stories. Eu falei, olha, às vezes, tá? Tem que ter uma espécie de um tem que ter um pouco de autoridade sobre a vida do outro. Óbvio que no namoro isso não vai ser tão intenso e nem vai ser uma coisa tão abrangente. Mas algumas coisas o sujeito vai ter que falar para a mulher, olha, é bom evitar isso porque isso é problemático, entende? É bom evitar, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo, eu fiz isso com a Lucimar. Eu falei assim, ó, não é bom assim, se você pegasse uma carona de um amigo que fosse 20 minutos de carona para ir para a faculdade ou voltar, tudo bem, tá? Mas você fica 2 horas no trânsito. Então você fica 2 horas dentro do carro com outro sujeito sozinho, num relacionamento à distância e num país que ninguém respeita o relacionamento. Então, isso pode dar problema, entendeu? E mulher é muito vulnerável. Qualquer coisinha cede, brincando, né? Então o que acontece, certo? Esse tipo de ceder vai acontecer, entendeu? Então às vezes um vai levar para um lado uma coisa que incomoda o outro e assim vai. Seja um relacionamento longe, seja um relacionamento perto, não interessa, tá? Então hoje também tem muita mentalidade, as pessoas estão com essa mentalidade no casamento, quem dirá no namoro. Tipo, não, cada um que se vire, se cuide, faça o que quiser e ponto final, entendeu? Né? Então isso aí já é o divórcio antecipado, né? Então isso tem que ser o seguinte, ó, quando a gente tem uma percepção errada, a percepção que a gente tem é o seguinte: quando começa o namoro, os dois estão muito juntos, muito unidos, muito conforme um ao outro, tá errado. Essa união que se faz entre os corações feminino e masculino, o coração do homem e da mulher, ela não é pautada em sentimento ou paixão, tá? O sentimento e a paixão, elas existem e devem persistir até o fim, se Deus quiser. O que tem que mudar são as motivações que vai levar a esse sentimento e essa paixão. Então é muito fácil no começo do relacionamento, tá? Os dois estarem muito apaixonados por si. Porque primeiro, para o homem é uma coisa muito nova, né? Está lidando com uma pessoa diferente, tem a doçura, a agradabilidade. Para a mulher, assim, nossa, é um alívio social ali, a presença do namorado, né? Então ele me ajuda, ele me busca ali, faz isso, aquilo outro. Então eu começo a desfrutar de uma coisa que é nova para o universo dos dois. Por mais que já tenha tido outras relações. Mas para aquela pessoa, você não se relaciona com a ideia do namoro. Você se relaciona com a pessoa. E aquela pessoa é diferente. Entende? Então, nesse começo é comum que tenha essa sensação de que os dois estão muito conformes. Mas isso não é verdade. Tá? Tanto é que os próximos passos do namoro e do relacionamento em si vão ser passos, tá? Que vão exigir confirmações. Então, por exemplo, o homem vai pedir a mulher em casamento e a mulher vai dizer sim ou não. Esse assentimento, esse não, vamos nos casar, ou então, não vamos. É o quê? É uma demonstração de que os dois corações estão rumando no mesmo sentido. Tá? Só que ainda de forma mais simples, mais suave. Porque dentro do casamento vai ser a tônica do casamento. Tá? E o que você tem que entender, já solteiro, é que é o seguinte, é que cada vez mais coração do homem, coração da mulher, rumem para o mesmo sentido. Isso não acontece de imediato, isso não acontece no namoro, isso não acontece nem no casamento, na hora que você se casa no altar. Ali são símbolos que dão um indicativo disso. Mas isso tem que ser construído todo dia, passo a passo, né? Nas dificuldades que brotam, né?
Vamos parar para pensar aqui. Eu não gosto muito de ficar me usando como um exemplo, mas veja só, é o que a gente tem para hoje. Mas vamos parar para pensar assim, todo o processo de doença que eu vivi. Então eu fiquei 40 dias internado, sem trabalho, sem emprego, sem um centavo na mão, vivendo de doações, tá? Para a mulher isso é um terror, porque ela enxerga no homem a segurança material, financeira que poderia ter. Então, quando a minha esposa passa por esse processo e ela decide permanecer comigo, me ajudar, estar ao meu lado, ela mostra o seguinte, que independentemente das situações, das circunstâncias que nos abaterem, ela está arrumando, ela está indo na mesma direção que eu quero estar. Entende? Ou seja, é um ponto dentro do matrimônio que fez com que ela avançasse nesse quesito. Quando ela vem, e quando vem, por exemplo, a questão da abertura à vida dentro do casamento, por que ela é importante? Porque o filho vai aparecer como uma surpresa. Ninguém tem relação e fala assim, cara, agora vai nascer a criança, assim que acabou a relação. Não, ninguém pensa nisso. Ninguém imagina. A mulher começa a suspeitar. Não, olha, acho que meu fluxo atrasou, sei lá, vamos ver, isso que lá. E aí ela descobre que ficou grávida. Então a criança ela chega como um presente, ela chega como uma surpresa. E aí, marido e mulher já deram antes, tá? O assentimento de que eles aceitam, eles abraçam aquela vida. Vindo ou não. Se vem, confirma aquele negócio, aquele sim mais ainda, com mais força. Se não vem, fica para uma próxima, mas aquela abertura já está dada. É por isso que quando você faz barreiras, né, barreiras assim, artificiais, você destrói o casamento, tá? Porque a barreira é um não entre os dois. É um não às consequências daquele ato, um não às consequências daquela relação, entende? E homem e mulher se casam, se unem, para que eles possam constantemente dar seu sim, todas as vezes que a vida pedir para eles. Então quando a vida pedir, numa situação de dificuldade financeira, um vai ter que dar o seu sim para o outro. Quando a vida pedir, numa situação de dificuldade matrimonial, um vai ter que dar o seu sim para o outro. Quando a vida pedir, numa dificuldade de saúde, um vai ter que dar o seu sim para o outro, e assim vai. O casamento ele é composto de vários sims ao longo do tempo. E o namoro, o noivado e até mesmo a solteirice, ela tem que ser preparativos para esse tipo de mentalidade, tá? Ela tem que ser um preparativo para toda essa mentalidade, entende? Então, por isso que eu estou falando do matrimônio aqui, mas veja só, no aspecto da relação entre homem e mulher, tá? No namoro, você já vai começar a treinar a dar um pouco desses sims. Por isso que eu falei, você vai ter que ceder algumas coisas e vice-versa, né? Quando chegar no noivado, já é um sim também. Então, por exemplo, você vai ter que ceder algumas coisas e vai ter que buscar outras. Veja só, no noivado, a gente tinha feito a proposta seguinte, se eu for morar em Salvador, o casamento vai ser em Goiânia. Se eu for morar em Goiânia, o casamento vai ser em Salvador. E aí, minha esposa tem que dar um sim em relação a isso. Não, concordo. Não, vamos assentir, vamos confirmar isso, tá? Que é uma coisa pesada para ela, porque assim, a família dela é muito grande. São o quê? Mais de 60 pessoas, brincando. Só a família dela estava a igreja inteira. Só que foi o quê? Foi o quê? Um terço das pessoas que poderiam ir, porque nem todo mundo pode pagar uma passagem de avião para Salvador, em alta estação, né? Em dezembro. Então, foram o quê? Umas 15 ou 20 pessoas. As pessoas importantes foram os pais, né, o irmão dela, etc. Né? No geral, a irmã não pôde ir, por exemplo. Né? A irmã e as sobrinhas, que ela é madrinha, por exemplo, não pôde ir. Mas é um sacrifício do sim do casamento, do matrimônio. Eu também tive que dar o meu sim e fazer o meu sacrifício quando eu vim morar aqui. Porque eu vim morar longe de toda a minha família, todos os meus amigos, abandonei emprego. Entende? Então, cara, se você entra no namoro achando que é só farra, festa e diversão, você vai se fuder bonitinho, entendeu? Você vai se lascar bonitinho, entendeu? Porque depois que a coisa for amansando, for ficando mais fria, o relacionamento, que é normal, é natural, tá? Porque a motivação da paixão no namoro é simplesmente a novidade. Então chega um momento que a novidade vira rotina. Entende? E aí você vai ter que inserir outras novidades ali dentro, tá? Ou você vai ter que, né, passar para o outro passo.
Então chega um ponto que você fala, não, cara, acabou, já chega. Nós já vimos aqui o suficiente, nós já não conhecemos o suficiente, então vamos seguir para o próximo passo, que é o noivado. E também tem outro erro na mentalidade religiosa, que quem livrou esse erro de mim, por exemplo, foi o meu diretor espiritual, na época. Todo mundo no meio religioso, acho que até não no meio religioso também, mas outros meios, acha que é o seguinte, o noivado ele só pode ser pedido quando você tem tudo certo no casamento. Ah não, já sabemos onde a gente vai casar, como, né? Já temos dinheiro, né? Mas não é verdade. O noivado também é uma etapa do matrimônio, do namoro, do relacionamento inclusive. A gente trata o noivado como se fosse um passaporte, né? Ele é uma garantia de que daqui a gente vai chegar em um outro destino. Ele não é. Ele é um destino também, tá? Ele é uma etapa fundamental no relacionamento, certo? Onde aquele homem e aquela mulher que estão só se conhecendo, né, no namoro por meio de toques físicos, de passeios ou o que quer que seja, tá? Vão aprender a se conhecer nas dificuldades da vida. O noivado é tão importante porque é a primeira vez que os dois vão lidar com problemas da vida real, séria, juntos. Não é no casamento que se lida assim já com isso. Quando você está no processo de noivado, você tem que ajustar o casamento. Vocês precisam tomar decisões juntos. Desde as questões mais básicas, né? Desde as questões mais básicas a respeito da cerimônia, né? Qual música, né? Qual decoração, né? Até as questões mais fundamentais, qual é a casa, os móveis que vão ter, né? Essas coisas todas. Então, ali é uma etapa fundamental. Não é somente uma transição básica, entendeu? Tá? Que pode te ajudar. Que vai te ajudar a levar o matrimônio. Não, entendeu? É uma etapa importante. Inclusive, terminar no noivado não é errado, né? Terminar no noivado não é errado. Por quê? Porque você pode chegar e enxergar um defeito, uma falha muito grave que você não tinha enxergado antes, tá? Nesse período. O sofrimento humano, ele é um juiz. Diante do sofrimento humano, ou você sai mais nobre, ou você sai mais canalha. E dentro do noivado, você começa a viver os primeiros sofrimentos juntos. Então, a pessoa ela fica mais nobre para enfrentar e superar as dificuldades do casal, ou ela se torna um canalha e aí não tem como. Você fala, cara, se o noivado tá assim, imagine quando casar. Que não tem pra onde voltar, né? Então, tá? Deixa eu ver o comentário da Letícia aqui. Um casal de amigos nossos ficaram anos nessa pilha, agora que vão casar e aprenderam na marra que as coisas se constroem juntos. Esperar o tempo perfeito não existe. É exatamente isso. Exatamente isso. Foi o que o meu diretor espiritual me falou, Yuri. O noivado é um período de construção do casamento. Ele não é o ponto de partida. No sentido de, você está pronto, então noiva casa. Não. Às vezes pode noivar e ficar um ano ainda, né? Não é o ideal, mas é possível de acontecer. Dentre as variadas circunstâncias. Enfim, não vou entrar na questão de tempo aqui. Inclusive essa é outra questão também que é problemática. Que tem surgido para algumas pessoas, que é a questão do tempo. Não, porque assim, ou você... Tem duas opções, né? Fala assim, não, você tem que casar rápido, né? Não precisa demorar tanto, não sei o que, vai logo, se decide. E tem a outra que fala, não, cara, tem que, né, assim, pesar demais. A questão é o seguinte, cara, tá? Vamos dar real, certo? Esse negócio de tempo, assim, como se fosse, faz um tempo e o casamento ou o matrimônio vai dar certo. Não existe, tá? Por quê? Porque nós somos seres humanos. Você pode dar um tempo para a máquina. Então, a máquina ela tem um funcionamento regular, tá? A máquina ela possui um funcionamento regular. Aí você fala, vou dar um tempo aqui para ver se esse negócio vai continuar desse jeito, que é o normal, que é o comum. Tá? Por exemplo, eu consertei o carro ontem. Hoje é quinta, quarta, sei lá, foi ontem ou foi ontem de ontem? Foi ontem. Não, foi ontem. Tava um tempão dando o mesmo defeito, tempão. Eu consertei ontem. Aí falou, a gente deu uma volta logo que a gente foi pegar o carro para ver se tá tudo certo. Tá tudo certo.
Deu um tempo, a gente foi no Hemocentro, que é uns meia hora daqui de casa. Aí, bastante longe, aquela coisa toda. Não deu certo, não deu problema nenhum. Aí hoje a gente já foi, também não deu problema nenhum. Pronto. A máquina é assim, ela é regular. Ela tem que funcionar do jeito que ela foi projetada. O matrimônio, ele não é isso. E nem as pessoas são assim. Tá? Claro, o matrimônio tem suas bases, seus princípios, mas as pessoas não são assim. Entende? Então algumas pessoas vão precisar um pouco mais de tempo para a ficha cair. Outras não. Outras vão ser mais bala na agulha, entendeu? Então é outra cagada. Não caia nessa história. Não, porque tem que ser em X tempo, porque se não for em X tempo, você vai lá e faz isso e aquilo. Não, não vai, entendeu? Né? É o grande problema hoje. As pessoas elas não querem ser inteligentes. Elas não querem aprender a olhar, entender as coisas, né? Pegar os princípios e entendendo aqueles princípios, ver como eles se aplicam na sua vida. Elas querem regras e fórmulas prontinhas. Por quê? Porque é menos trabalhoso. É menos trabalhoso você olhar para a mulher que você está interessado, para a mulher que você está interessado, já quase apareceu o mascote da Copa aqui com as pedras para me apedrejar. Enfim, é muito mais difícil você olhar para a mulher que você está interessado, né? Observar como ela quer, os gostos dela, o que chama a atenção dela, qual é a dificuldade dela, qual é o problema que ela enfrenta. Você, enquanto homem, tem que ser a solução para isso. É difícil você enxergar isso e tentar dar uma solução particularizada do que você pegar um monte de regrinha pronta. Entende? Tá? Então é melhor pegar várias regrinhas e tentar de qualquer forma, tá? Que aí simplesmente você resolve do jeito que a fórmula mágica do Instagram lhe deu. E aí você não consegue entender nada. Isso também serve para o matrimônio. Por isso também eu não tenho respondido essas questões que surgem aqui às vezes, a respeito de mapa, né? Fala assim, cara, como é que eu lido com fulano que tem tal posicionamento, não sei o que lá das contas? Eu não sei. Então. No máximo que eu posso fazer é pegar o seu mapa e olhar assim, se você tem Vênus em Gêmeos, você vai gostar de alguém que gosta de conversar. Então, óbvio que uma pessoa tímida, muito calada, muito introspectiva, não vai ser bom para você. Então. Aliás, isso é uma observação que você mesmo consegue fazer sem precisar do mapa. Você mesmo consegue olhar, cara, eu não gosto de mulher muito chata, não gosto de mulher muito calada. Entendeu? Ou então a mulher, cara, eu não gosto de homem muito para baixo. Eu gosto de homem que toma iniciativa. Geralmente quem tem Vênus em Áries, Leão, é assim, né? Então é a mesma coisa. Mas não precisa tanto do mapa para uma coisinha dessas, entendeu? Precisa do seguinte, só que você observe um pouco mais a si mesmo e as pessoas ao seu redor, né? Então, as pessoas não querem mais fazer isso, tá? E a ideia, né, é o seguinte, primeiramente você tem que entender essas coisas, tá? Então, vamos lá entender aqui, temos 30 minutos de live. Então, em 15 minutos, eu vou tentar ver se você entende o que é o ser humano homem e o que é o ser humano mulher, tá? Então vamos lá. Quando é que a gente vê uma distinção entre homem e mulher na vida humana? Você pega a criancinha, você pega o Leão Augusto, você pega as menininhas que ele brinca na capela ou no outro lugar, enfim, e outros, você não vê tantas diferenças. Você vê algumas inclinações. Você vê que o Augusto é muito brabinho, gosta de bater, gosta de fazer isso aqui o outro, gosta de chamar atenção, né? Já fica brincando de monstro, engrossando a voz. As meninas não tendem a fazer isso. Mas ainda assim, isso não é suficiente para a gente dizer que definir homem e mulher, tá? A gente tem uma definição objetiva e estrutural disso, tá? Quando a gente tem um negócio chamado puberdade. Tem um negócio chamado assim, deixou de ser criança mesmo. E passou a ser quase que um adulto. Que é quando o quê? Você consegue reproduzir. Você consegue ter outro filho. Você consegue levar a espécie a outro nível. Tá? E qual é a mudança substancial que ocorre no homem nesse período? Todo homem vai falar, e as meninas lembrar aí do seu período colegial, coisa mais simples, inicial, que todo mundo percebe.
o homem começa a feder mais. Tem que usar desodorante, tem que tomar um banhozinho mais agitado, etc. Mas por que ele fica assim? Por que ele começa a feder mais? Porque ele se entupiu, o organismo dele entupiu ele de um negócio chamado testosterona. E o que a testosterona faz, além de deixar ele meio fedido? Deixa ele mais forte. Então o homem começa a ficar mais competitivo. A criança, ela para de ser aquela competiçãozinha besta de criança, sabe? Não, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor. Então assim, você quer ver uma diferença que acontece muito? Os rapazes vão lembrar? Quando você jogava bola, se você jogava bola, ou não só bola, mas qualquer esporte. Quando você tinha qualquer tipo de esporte, tá? Quando você era criança, era muito comum, do nada, alguém ficar puto da vida, pegar a bola e ir pra casa. Era o que mais acontecia, entendeu? Não, o menino ficava pé da vida, assim, 9 anos, 10 anos, pegava a bola e ia pra casa. Não vou jogar, ninguém. Se eu não jogo, ninguém joga mais. É a competição da criança, é a birra, entendeu? Quando chega 14 anos, 15 anos, que ele já tá com essa testosterona no organismo, ele não pensa mais em fazer isso. Ele pensa o seguinte, vamos pro pau, entendeu? Ah, o cara tá roubando a gente ali no jogo, a gente tá perdendo. Vamos ganhar assim mesmo, cara. Vamos enfrentar eles, vamos ganhar deles, entendeu? Né? É o que acontece. Eu lembro até hoje, no meu colegial, que a gente, foi o campeonato da escola de futsal. A gente foi jogando todas as escolas, foi 8ª série, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Aí fez lá a chave, e o que aconteceu? Foi 1º ano, os 2 primeiros anos e os 2 terceiros anos para semifinal. Um ia enfrentar cada um, né? E aí a outra sala, a nossa turma, ganhou por WO. O pessoal do terceiro ano não apareceu para jogar. Eles passaram, foram para a final e a gente ia enfrentar o terceiro ano. E o que acontece? O pessoal do terceiro ano, assim, é o nosso último ano na escola, a gente tem que ganhar pra gente levar para casa, né, a medalha de honra, entendeu? E a gente, do primeiro ano, né, os meninos pequenos, mirrados, quer saber, cara, não vai ganhar não, tá? Vocês são grandes, vocês são terceiro ano, estão saindo, vocês já vão embora daqui da quadra, direto pra faculdade, entendeu? O pensamento era esse. Chegou lá e a gente ganhou, entendeu? Foi os 2 primeiros anos pra final, entendeu? E os caras ficou puto da vida, entendeu? Então, tipo assim, não tem mais negócio de pega a bola e vai embora. Não tem mais isso. A testosterona dá esse ímpeto de ação, de enfrentamento, de audácia. Não, quer saber? O cara é 2 anos na frente da minha série, entendeu? O cara pode me dar uma bicuda, quebrar minha canela, mas não interessa. A gente vai enfrentar eles, vai fazer eles calar a boca. Entendeu? É isso que a testosterona faz. Só que o que eu falei no começo, ela também faz o cara ficar fedido. Então o mundo sensorial dele, ele ganha em potência, ganha em ação, ganha em força, tá? Mas ele perde em estética, ele perde em beleza, ele perde em agradabilidade, tá? Então é por isso que ao mesmo tempo que eles ficam assim, eles também começam a correr atrás das meninas. Só que ele só corre atrás das meninas que ele vê que é menina mesmo. Que não é assim, menininha de pequena, entendeu? Se o sujeito é normal, ele vai correr atrás das meninas que são encorpadas, né? Menina que tem coxa, que tem perna, que tem, né, que tem uma vozinha mansinha, que tem um cabelo bonitinho, que é ajeitada, que é cheirosa. Por quê? Porque ele não tem isso. Por mais que ele se esforce em fazer isso artificialmente, ele não possui isso nele mesmo. Ele não enxerga em si um princípio de beleza, estética e agradabilidade, tá? Porque tudo nele fala o contrário. E tudo nele precisa ser assim, porque ele é o princípio de dominação e enfrentamento. Como é que vai dominar o inimigo, dominar o adversário se ele for um óleo soja de vida, entendeu? Não vai, entendeu? Não vai. Então, por isso que tem esse princípio oposto. Então, o homem cresce em força, cresce em impetuosidade, audácia, né? Mas ele perde muito nesse aspecto sensorial, nessa estética que ele tem, tá? Ele perde muito assim, cara, eu consigo fazer o que eu quiser, eu consigo, sei lá, eu ganho dos caras do terceiro ano, né? Mas alguma coisa falta aqui. O que falta é algo agradável para ele, tá?
Na mulher, o que acontece? A mulher cresce, engrossa a voz, fica com os ombros largão assim, né? Fortuna, né? Ela começa a querer bater nas mulheres do terceiro ano? Não. A mulher não faz isso. As mudanças que ela tem, você vê, ela cresce os seios, as glândulas mamárias, né? Ela desenvolve todo o aparelho reprodutor dela, o útero, começa a menstruar, etc, né? Essas coisas por si mesmas, tá? Elas não oferecem força. Elas não oferecem impetuosidade, ação, na realidade, no mundo. Elas só oferecem uma coisa. Um ambiente, uma residência agradável. Para quem? Para os filhos que ela agora pode gerar, entendeu? Entende? Então o homem se prepara para a vida, a mulher se prepara para as crianças que vão aparecer. Veja, eu não estou falando de ideia, eu estou falando da natureza. É só você olhar as meninas do ensino médio. Sim, você pega as meninas, sei lá, da quinta série e pega as meninas da oitava série, do primeiro ano, e você vai ver essa diferença. Você vê as feições do rosto, que uma feição é totalmente infantil e outra já é um pouco mais, né, impetuosa. No sentido de quê? De ser mais sedutora, digamos assim. A mulher não ganha força, ela não ganha ímpeto para enfrentar as coisas. Ela ganha essa agradabilidade. Mas o que acontece? A mulher ganha isso, mas ela não deixou de estar no mundo perigoso. Ela continua convivendo, inclusive com os rapazes que agora são fortes, audazes, né? Impetuosos, destemidos, tá? E ela começa a ver o seguinte, que ela não tem isso. Eles têm, mas ela não tem isso. Entende? Então ela fala, caramba, lascou, entendeu? Porque, ó, eu não tenho nível de força, eu não tenho nível de ação, de impetuosidade, tá? Que eles têm, né? Mas eu tô do mesmo tamanho deles, tô na mesma altura deles, na mesma idade deles, no mesmo mundo que eles. Quem vai me proteger nessa selva aqui, entendeu? Né? Então ela gira em função desse medo, desse receio que pode se abater ela de que alguma coisa a qualquer momento vai afetá-la e ela não vai dar conta, entendeu? Alguma coisa vai acontecer e ela não vai dar conta. Ó, eu vou dar um exemplo disso aqui em casa esses dias. A senhora mandou uma mensagem muito preocupada. Eu tô com muito medo, muito preocupada que, sei lá, você fique doente de novo, né? E a gente fique sem dinheiro porque você é a fonte de renda da casa, não sei o que lá. Aí eu falei, ué, mas não foi o que aconteceu da outra vez? Não foi a mesma coisa que aconteceu da outra vez? Eu fiquei doente, eu era a única fonte de renda da casa, né? E Deus nos agraciou, Deus nos ajudou, a gente ganhou doações, conseguiu, né, enfim, resolver as coisas. Então não vai mudar nada, o cenário é o mesmo. Só que assim, a mulher ela não consegue fazer essa lógica, essa ponte, porque ela é pautada pelo medo das circunstâncias. Quando eu fiz para ela esse entendimento, quando eu rompi o medo dela, ela mandou uma mensagem depois. Nossa, esse áudio seu é muito consolador, muito obrigado. É exatamente esse o papel do homem. Se ele não resolve materialmente, ele resolve o problema na esfera psicológica. Tá? Entende? Então, a mulher ela é pautada por esse medo, por esse receio. Ontem mesmo, a gente corrigiu o carro lá. Aí falou, nossa, tá ótimo, não tem nada, não sei o que lá. Ela ficou, mas será que não pode ser tal peça, não sei o que lá? Aí eu falei, mas se for tal peça, cadê o defeito? O defeito sumiu, entendeu? Então a mulher ela tá sempre se prevenindo de problemas, de dificuldades, de situações, sei lá, de imprevistos. Por quê? Porque ela tem receio de que ela não consegue dar conta. Entende? É por isso que você vê que o feminismo foi a maior desgraça para a cabeça das mulheres. Pode reparar que hoje é muito difícil você encontrar uma mulher assim, centrada. Tá? Muita mulher se deixa levar muito por neurose, por um monte de coisa. Fica preocupada, histérica, não sei por quê. Porque as mulheres ficaram desprotegidas. Elas saíram para fazer tudo. Ótimo. Só que assim, será que o organismo, naturalmente, biologicamente falando, né, aguenta isso? Certo? E ela sabe que não aguenta. Porque olha só, esse cálculo que eu falei do homem, não, vamos enfrentar, vamos lá em cima dos caras, não sei o que lá. E da mulher, caramba, eu tô fraquinha no mundo onde tem um monte de leão aqui, entendeu? Isso não é um cálculo racional. Não é uma posição argumentativa. Não é assim, não, vamos lá, você tem o silogismo A, o silogismo B e a conclusão. Não é isso. Tá?
Isso é um cálculo de estimativa. A estimativa é um ponto da razão que tem até uma certa ligação ainda com o corpo, com a carne, com os animais. Você quer ver um animal que tem muita estimativa? É um gato. Quando o gato... Você já viu o gato subindo no muro? Né? O gato, quando ele vai subir no muro, ele faz aquele tremelique todo, né? Até ele conseguir impulsionar. Aquilo é estimativa. Ele está estimando, ó, qual é que é o tamanho desse muro? Quanto de força eu tenho que fazer para chegar lá em cima? Isso é estimativa. Isso os animais têm. Então essa propriedade que eu estou falando aqui agora não é espiritual, sacramental, não é, entendeu? Esqueça assim, a vida do espírito de lado, vida espiritual, a alma humana. Eu estou falando daquilo que há em nós de animal, de carne. Por quê? Porque isso existe, não deixa de existir, tá? Inclusive a promessa do matrimônio é o quê? Os dois se unirão e serão uma só carne. Que é uma babaquice que tem no meio católico. Fala assim, não, porque agora nós vamos ser santos juntos. Não, meu filho, para com isso. Foi que nem na última live com o Kleber, que ele falou muito acertadamente que quem faz o santo é Deus. Deus faz o santo. Não é você, não é o seu marido que vai te fazer santo. E vice-versa, tá? Quem te faz santo é Deus, tá? Deus e o santo vão ser um só espírito. Mas você vai ser uma só carne com o seu marido. Você vai ser uma só carne com a sua esposa. Então você tem que entender o que é esse negócio de carne que a gente está falando aqui. Que é o quê? Esse processo do cálculo estimativo. A estimativa do homem opera no seguinte. Olha, confrontariamente, ou seja, de forma de enfrentamento, eu consigo dar conta. Só que tem um outro ponto na carne que não é só estimativa, mas é a sensibilidade. O lado sensorial. Então o homem ganha na estimativa no sentido de que ele não precisa calcular tanto para fazer as coisas. Então você que está me ouvindo, você quer saber se você está sendo um bom homem ou não? Se você fica pensando demais para, sei lá, para falar com um parente sobre uma coisa que você precisa falar, para pedir a menina em namoro, você fica muito preocupadinho com essas coisas, você está faltando testosterona, tá? E não só testosterona, mas às vezes experiências de vida que mostram a você que você não é tão fraco quanto parece. Entende? Porque o homem ele tem um bloqueio na estimativa. Tô nem aí, foda-se, eu vou fazer e acabou, não vou ligar não. Se fulano vem aqui eu falo mal dele, isso que lá, aquilo outro, enfim, né? Então o homem enfrenta, só que ele perde no âmbito sensorial, né? E isso atrapalha a vida do espírito dele. O que é a carne? O que é a carne? A carne é o que separa o espírito do espírito de Deus, tá? Ela nos puxa para baixo, certo? Então é muito comum um rapaz estar estudando, mas é muito dedicado à religião, muito dedicado à literatura, à filosofia, às artes, e do nada ele não consegue fazer porque ele quer um abraço de uma mulher, entendeu? Ele quer um beijinho de uma mulher, ele quer um colo de uma mulher, entendeu? Tá? Ele quer ter intimidade com ela. Por quê? Porque a carne dele está puxando para baixo, tá? Quando o sujeito vai para o mosteiro, como é que ele anula isso aí? Ele anula com uma regra, tá? É o Chesterton que falou, olha, tá? Chesterton falou o seguinte: São Bento e São Bernardo foram extremamente sábios. Porque se os homens não vão conviver com mulheres, eles vão ter que conviver com regras. Por quê? Não só no âmbito da disciplina comum, tá? Mas também no âmbito de anulação desse elemento da carne. Então, como ele tem uma regra a cumprir, ele consegue eliminar esse fator, tá? E cumprir ali, e não se deixar levar pela carne, não se deixar arrastar pela carne. E não é fácil, porque muita gente cai, entendeu? Acontece, certo? Então, o que acontece, tá? O homem, na sua vida cotidiana, ele não tende a ter, tá, uma regra. É muito difícil um leigo estabelecer uma regra como no mosteiro é. Tá? Então não dá. Então ele tem a mulher para substituir isso. Certo? E a mulher, o que acontece? Ela tem essa dificuldade na estimativa. Ela tem... o mundo sensorial dela é agradável. É legal, é gostoso. Ela gosta de fazer isso. Ela consegue rapidinho fazer as coisas ficarem boas. Né?
consegue dar um toque ali de beleza nas coisas com muita facilidade, certo? Agora o que ela não tem é a força. A estimativa dela não opera de forma livre, opera cerceada, segurada pelo medo, tá? E a dificuldade vem daí, né? Teve uma caixinha um dia desses que eu falei. O sujeito falou assim, o que foi que ele falou? Eu não me lembro. Ele falou alguma coisa assim de não ser bonito, sei lá o que. Eu falei, meu amigo, pra mulher a beleza só conta assim os 10 primeiros minutos. Por quê? Esses 10 minutos ela tá avaliando se você não é tão estranho a ponto dela mostrar pra um familiar, pra um amigo, e o pessoal rir da cara dela. É só isso, tá? Ela pensa, caramba, se eu levar esse cara aqui, todo mundo vai me zoar, entendeu? E todo mundo vai me zoar e eu vou ficar com uma pior da história e eu vou ficar pra baixo, entendeu? A única coisa, ser muito feio, tá? Da mulher querer você, é se ela ver que você é muito desbocado. Eu falo assim, olha cara, ele é muito feio, tá? Vão me zoar pra caramba porque eu tô namorando esse sujeito. Mas veja só, ele tá nem aí pra nada. Ele toca o foda-se pra tudo, entendeu? Então o sujeito zoa ele zoa o cara fica em posição fetal lá. Então, pô, esse cara aí me garante, entendeu? É exatamente isso, entendeu? Entende? Só que homem é burro, já falei. Esse crescimento em testosterona emburrece o sujeito. Mas emburrece em que sentido? Tá? Vamos entender uma coisa aqui, tá? Não é emburrece no sentido de inteligência. Porque inteligência é uma faculdade espiritual. Ele está falando de carne. Está falando da carne humana. Entende? Do corpo. Tá? Então ele está falando do quê? Ele está falando da razão comum. Do senso comum. Entende? O homem na razão comum, ele não precisa exercitar ela. Tá? Não precisa. Ele vai e enfrenta o que precisa. Vai e faz o que precisa. Só usa a razão quando há uma situação de alta periculosidade. O homem só usa a razão dele, no sentido mais básico da palavra, quando ele está dirigindo em alta velocidade. Aí ele está atento ali. Né? Ou seja, ele não precisa ficar usando a estimativa constantemente. E quando você não usa isso constantemente, aquilo fica um pouco atrofiado. A mulher não. A mulher, para cada coisa que ela faz a maquiagem pensando se alguém vai falar mal daquela maquiagem ou não. Ela faz um cabelo pensando quais as possíveis críticas que ela vai receber a respeito daquele cabelo. Então ela está o tempo todo usando estimativa. Por isso que quem manipula geralmente no relacionamento é a mulher e não o homem. Então é a mulher que manipula o homem e não o homem que manipula. O homem para manipular a mulher é na base da força. Seja a força física, seja a força financeira. Você quer saber? Eu pago esse negócio aqui, você não vai fazer, acabou. É a única forma que ele tem de manipular a mulher, entendeu? Tá? Mas você vê que até sujeitos muito sábios, sei lá, Salomão, Davi, foram manipulados. Entende? Porque a mulher ela tem uma razão astuta para o jogo social que acontece ali. Tá, por exemplo, se eu fizer isso, fulano vai reagir dessa forma e eu vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Tá? Se eu fizer tal coisa, ele vai se sentir mal e eu vou conseguir o que eu quero. Se eu fizer aquilo, ele vai ficar com ciúmes e vai vir atrás de mim. Entende? Então a mulher ela é muito esperta para isso. O homem não, o homem é burro para isso. Então, ó, eu expliquei aqui, eu fiz essa live de quase 1 hora. Vocês vão apostar quanto que daqui a alguns dias vai ter caixinha e vai ter homem lá falando. Mas veja só, cara, eu sou meio burro, eu sou muito feio, entendeu? E as mulheres não gostam de mim. Vai estar falando essa merda, entendeu? Entende? Ele não entende, falando, cara, você quer? Vai lá, ó. Começa a trabalhar, ganha dinheiro, fica forte, entendeu? Começa a conquistar símbolos de poder. Eu duvido que não vai ter mulher aparecendo pra você. Tem até aquele meme lá do Henry Cavill, né? O Superman, o sujeito faz o Superman, né? Tá ele e tá o outro lá, que é o Chris Hemsworth. Não sei como é que fala o nome dele, não. É o que faz o Superman, que faz o Capitão América. Eles estão posando pra uma foto. Aí tem a legenda falando assim, é só chegar nas minas é só chegar nas mulheres que elas gostam da gente. Né? Ou seja, é claro, é só chegar nelas, né? É óbvio que não é isso. É óbvio que os dois têm
porte, tem beleza, tem estatura, tem posição social, tem um monte desses símbolos, tá? Que faz com que qualquer mulher no mundo se sinta segura do lado deles. Entende? É isso, tá? Agora, a gente falou dos princípios aqui das coisas. Qual é a utilidade disso? A utilidade é você pegar em cada situação que você vive e aplicá-la. Se você é solteiro, para de cair em conversa fiada de migtal. Não, porque tem ali todo um cosmos ordenado que não sei o que lá. Tá, pode ter. Tem leis que são desfavoráveis. Tem. O que você tem que fazer? Não seja burro pensando com a cabeça de baixo apenas. Ou seja, vê se a mulher não é trambiqueira, não é pilantreira, tá? Vê se ela é religiosa de fato, se ela segue alguns valores e princípios da religião. Não é só uma casca de religião, tá? Escolha a coisa de forma um pouco sábia, tá? E tenha símbolos de poder. Porque quando você tem esses símbolos que eu falei, tá? Ela se atrai por isso e ela vai temer perder aquilo, porque aquilo é o porto seguro dela. Por pior que ela possa ser, não sei se seja burro. Você se casou com a Amber Heard, tá? Você foi burro. Mas qual é o problema do Johnny Depp e da Amber Heard? É que Johnny Depp, por mais que ele fosse um bom ator, fosse conhecido, etc., tá? Para o mainstream de Hollywood, ele era mais fraco do que ela. Então a Amber Heard estava... Claro, tinha um problema da psicopatia dela lá, ela doente, enfim, um monte de coisa assim. Mas, de forma assim, natural, se a gente for analisar só o problema nessa esfera, pro meio social que eles vivem, que eles frequentam, Johnny Depp era mais fraco do que a Amber Heard. Veja aqui, de forma geral, por exemplo, para a sociedade, as pessoas gostam mais do Johnny Depp. Ah, Piratas do Caribe, não sei o que, parará. Mas isso não é suficiente. Porque quem está ajuizando a Amber Heard não é o mundo inteiro. É só o meio de Hollywood. O mainstream de Hollywood. Para aquele meio, o Johnny Depp era mais fraco. Então veja só, você quer fugir dos trambiques, né? De possíveis aproveitadoras que podem aparecer para você? Faça isso. Uma coisa que a mulher vai olhar e vai achar você irresistível. Não pela beleza, mas porque ela fala assim, cara, tudo que eu precisar ele vai resolver, entendeu? Tudo que eu precisar ele vai ajudar, entendeu? Tá? Se eu deixar ele, eu não vou conseguir achar outro. E o pior, a mulher sabe que o homem está procurando, muitos homens, a maioria deles está procurando só se aproveitar dela. Não está interessado em dar o apoio, dar o suporte. Está interessado, né? Dar uns beijinhos, tchau e bênção. Entende? Então você tem um contexto de um relacionamento com compromisso, certo? Ela sabe o seguinte, olha, ele realmente está me prometendo isso aqui. Ele está me prometendo ser suporte aqui para ela, tá? Perdão, ser suporte para mim, certo? Se eu quebrar esse elo, eu tô lascada, porque eu tô sozinha. E eu não vou conseguir ter a garantia de achar outro que vai fazer esse mesmo papel. Mas ela não vai pensar isso se você for um idiota que fica reclamando na internet. Ela só vai achar isso se você for um cara que é inteligente, que é culto, que ganha dinheiro, entendeu? Que sabe se virar, entendeu? Né? Que é um pouco desbocado, não fica com medo das pessoas, entendeu? Entende? É assim que você conquista a coisa, você garante a coisa pra você, tá? E a mulher, o que ela tem que fazer? Ela, na maior, 90% das vezes ela sabe, só que o que acontece? O problema da mulher não é que ela não sabe o que fazer. Porque, como eu falei, ela tem razão e inteligência para isso. Vamos usar só razão, para não misturar as coisas, tá? Ela tem razão para isso. Ela consegue arquitetar os coisas. Então ela sabe. Ela sabe que ela precisa ser agradável, que ela precisa ser uma boa pessoa, que ela precisa ser meiga, que ela precisa dar carinho, oferecer relações, etc. No casamento. Ela sabe disso. No namoro ela sabe que tem que fazer isso também. Sabe que tem que ser agradável, não ser chata, não humilhar o sujeito em público. Ela sabe dessas coisas. O problema é que ela não quer fazer. Então você que é mulher sabe o seguinte. Você não quer fazer isso. Você não quer ser boa. Você não quer ser agradável. Tá? E aí você precisa se corrigir para isso. Aí depois fica reclamando. Ah, porque os homens não prestam. Porque... Não, meu filho. Você é uma chata de galocha. Deixa eu te falar uma coisa. Um impulso que faz a mulher buscar homem é mais forte
do que o impulso que faz o homem buscar a mulher. Certo? Só que o que acontece é o seguinte, não são de mesma natureza. A natureza do impulso que faz a mulher buscar o homem é uma natureza de estimativa. Ó, com ele o mundo vai ser mais fácil, as coisas vão ser mais simples. Tá? Isso é mais forte porque é pautado pelo medo. O sentimento mais forte que há nas pessoas para elas fazerem as coisas é o medo. É um dos sentimentos mais fortes nesse sentido. Tá? Agora, na natureza do homem, certo? O impulso dele é inesgotável. Não tem fim. Então quer dizer o seguinte, não tem essa falta de homem que as mulheres estão falando aí. Ah não, porque falta o homem, não sei o que lá. Pode faltar sim. No sentido de compromisso. Dele entender o que eu estou falando aqui. E falar, não, eu preciso ofertar isso para a mulher. Tá? Isso de fato pode faltar, porque o homem é meio burro, como eu falei, nessa área. O homem é meio burro. Mas veja só, tá? No geral, não vai faltar nunca. Porque ele está sempre buscando isso. Tá? Ele vai estar sempre buscando isso. Então o que acontece? Boa parte das vezes é porque você é chata, é azeda, insuportável. Cara, não aguento. Mulher azeda assim, é a coisa pior que tem, de todas. Tá? Uma coisa lá, estão num dia ruim, naquela coisa, cara, mas todo dia, de forma fria, calculista, né? As mulheres ficam brincando agora, eu sou frio e calculista. Você vai ser a véia dos gatos. Vá nessa que você vai ser a véia dos gatos. Porque ninguém suporta. O homem já tem ele de azedo. Já tem ele mesmo para ser azedo. Já tem o chefe dele para ser azedo e insuportável. Vai ficar lá cobrando, exigindo, falando, fazendo isso, fazendo isso. Já tem isso. Aí você quer ser uma coisa igual na vida dele. Aí o que o homem pensa assim? Ó? O homem pensa no instinto de sobrevivência. Ele fala assim, ó, o meu chefe, eu não posso largar ele porque senão eu morro de fome. Tá? A não ser que eu tenha alguma habilidade que eu trabalhe sozinho, sem precisar de chefe. Se eu tiver, melhor ainda. Se eu não tiver, eu desenvolvo e consigo. Agora, eu tô com essa mulher aqui, não é pra isso. E ela tá sendo igual. Se eu largar ela, eu vou perder o quê? Nada, porque pode ter outras lá. Então pronto. Aí a mulher fica anos enchendo o saco do cara, o cara larga. Entende? Ou então as outras que mal começaram. Cara, eu já vejo assim, tem umas moças solteiras que às vezes eu vejo assim, já olho a cara assim e já falo, cara, chata pra caralho, entendeu? Chata pra caralho, muito chata, entendeu? Só pela carinha, pelas fotinhas de perfil, assim, tipo, você já vê a chatice ali em pessoa, entendeu? Então, cara, não seja assim, entendeu? Né? Você tem dificuldade com isso, procure outras mulheres, até casadas, para te ajudar nisso. Para te auxiliar. Se uma mulher casada, sábia e experiente, ela sabe fazer isso. Eu sei disso porque eu vejo os grupos da Lucimar às vezes. Os grupos de casados dela lá. Eu vejo os comentários das mulheres, das esposas. Ah não, faz isso que o marido gosta, não sei o que lá. Faz aquilo que ele se agrada. Então, ela vai saber adequar o seu contexto de solteira, de namorada, de noiva e de casada também, entendeu? Né? Só não se torne uma chata de galocha. É simples. Simples. Né? Mas por que... Aí qual é o problema? Pra gente fechar aqui. Tá? Todo mundo é bonzinho. Todo mundo quer ajudar um ao outro. Né? Só que todo mundo é bonzinho e é idiota. Por quê? É aquilo que eu falei. O homem, ele vê assim, ah, cara, o que eu mais quero é a agradabilidade da mulher. Então eu vou dar isso em troca. Hã? Caramba, faltam 25 segundos para acabar. Que bosta, hein? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa parte aqui, tá? E vou reabrir pra gente fechar a live com o que eu ia explicar agora. Não deixe de entrar de novo, porque essa última parte aqui, ela é importante, fundamental para você entender todo o resto. Tá? Vou fechar agora e aí vocês ficam esperando abrir de novo. Vou esperar uns 3 minutos.